O principal largo de Forcalhos, a aldeia remota das serranias do Sabugal, distrito da Guarda, está transformado numa autêntica praça forte. Paus e ferros, agarrados às varandas, parecem esperar, se não uma guerra, pelo menos uma boa demanda. Talvez com os espanhóis vizinhos a poucas centenas de metros, para lá do risco da fronteira. Nos apertados abrigos e por cima deles em improvisadas bancadas, não se disfarça a ansiedade e algum temor, mas a multidão está pronta, é para a festa. Em meu nome e em nome dos mordomos do menino Jesus este ano, como é o representante do povo dos Forcalhos, queria-lhe pedir a si para podermos realizar esta campanha arraiana. Boas festas a todos e viva a Arraia e viva os Forcalhos! Daqui a pouco vai ser possível ver os touros, cada um com mais de 500 quilos, à distância de poucos palmos. Sentir a força e até o bafo do boi, coisa impossível numa tradicional corrida portuguesa ou espanhola. Mais do que olhar o touro de perto, é preciso medir forças com ele, na praça, cujo chão de estrada foi coberto por grossa camada de areia. Na região fronteiriça entre Portugal e Espanha, na beira alta profunda, as aldeias raianas fazem de agosto o mês das capeias, uma arte única de lidar os touros. Sem capa, sem espada, sem cavaleiros, sem matadores ou forcados, apenas com um artefacto de madeira que chamam furcão, manejado por 30 homens, com olho vivo e pé ligeiro. Repete-se a tradição com pelo menos 2 séculos de existência, com a mesma ousadia, o mesmo risco de sempre, demonstrando coragem, bravura e respeito pela força bruta e espírito selvagem e teimosamente livre do animal. Aqui reinam o granito e as giestas por entre fenos e alguns carvalhos. Não é difícil adivinhar um sustento agrícola pobre e sacrificado, nem compreender que a região tenha sido a principal porta de imigrantes clandestinos para a França e sítio de contrabando. Coisas do passado que levou para as grandes cidades de Portugal e para muitos sítios da Europa e do mundo a grande maioria dos filhos das aldeias da Raia. Na linha de fronteira, quase sempre invisível, ainda não se apagaram os traços de anos e anos de fugas apressadas às patrulhas de polícia, conduzindo grupos de homens que saíam clandestinamente do país ou carregando contrabando para eludir o isolamento. Está muito diferente, inclusive antigamente depois havia a guarda fiscal, que portanto era em todas as povoações, principiava no Sabugal, era secção, vinha a Valdespinho, tinha posto, Foios tinha um posto, a aldeia do Bispo tinha posto, a Legiosa tinha posto, os Forcalhos tinha posto, a aldeia da Ponta, até Vila Formoso, todas as terras por aqui fora tinham posto a guarda fiscal. Isto era patrulhado e portanto havia. Agora não, isto é à vontade. Nós temos uma pequena agricultura aqui, está a ver, temos as vacas, por exemplo eu tenho 25 vacas, e outros têm no máximo 50, pronto, a maior parte vive das vacas. A Raia portuguesa nunca foi região de gado bravo. Os touros dos vizinhos espanhóis estão na origem das capeias, uma paixão intensa, embrenhada nos raianos até ao mais profundo do ser. A tradição perde-se nos tempos, não há nem escritores, nem memória coletiva que saibam a exatitude dos tempos, mas pensa-se que no século XIX surgiu a capeia arraiana com os encerros através dos espanhóis, que naturalmente nesta zona da fronteira eles tinham um território mais dedicado ao gado, como ainda hoje. Nós cultivávamos cereais e por vezes o gado deles vinha parar às nossas terras, isto é o que conta a memória coletiva. Daí que, para não haver grandes conflitos, os espanhóis ofereciam-nos, entre aspas, uns touros de vez em quando para, digamos, adoçar a boca.
as únicas terras que pegam ali com o gado bravo, não era bem gado bravo, era um chamado morucho, que é um gado meio atravessado. Se formos ali para o campo, até Forcalhos e Lagiosa que pega com essa zona. Para a Lagiosa não era laje, isso é pedra. O gado não vinha à procura de comida, porque ele pouco ou muito, o que eles não tinham era água e vinham à presa do fornito beber. À presa do fornito, hoje transformada numa lagoa. Vinham à presa do fornito beber e depois ficavam ali, havia os batatais, os feijoais, o trigo, o centeio, e eles ficavam por ali a comer, e daí o prejuízo. E aí agora dizem que eles, é para pagar o prejuízo, damos uma capeia, vai para aí uma capeia e tal. E começou assim. Ainda em plena primavera, os animais vêm agora das tradicionais regiões taurinas portuguesas, da Lesíria do Tejo para as terras de Ribacoa, onde se adaptam aos cabrestos e são preparados para as capeias de verão. Antes da festa, para reduzir os acidentes graves que já mataram gente, há um ato prévio introduzido há 2 anos. Os cornos dos touros são embolados e deixam de ser afiadas facas, embora continuem com uma enorme capacidade de causar estragos. Olha que ele vai lá outra vez. Olha que ele vai aí outra vez. De separar os animais, conduzi-los ao isolamento e amarrá-los para a colocação de proteções exige perícia e muita experiência. Sem nunca verdadeiramente se submeter, o touro não deixará de aproveitar a mais pequena desatenção para manifestar a sua mais profunda natureza. Parte do grupo que há de enfrentar a praça e o furcão só será embolado mais tarde. Manhã cedo, acomodados aos cabrestos, os touros seguem no cortejo, em terreno aberto, rumo à aldeia em que hão de ser lidados. Tentamos levar os touros todos até à praça, a pé, por meio do campo. Só que é assim, eu tenho os touros trabalhados com os cabrestos, estão encabrestados, não é só um dia, nem 2, nem 3, tem que estar meses juntos. Começámos a fazer encerros até há coisa de 50, 60 anos. Nestes encerros participavam tanto meia dúzia de cavaleiros portugueses, tudo o resto eram espanhóis, desde há 20, 25 anos para cá, com o facto da imigração ter trazido para o nosso país uma maneira de viver e digamos, mais dinheiro, uma economia mais regional, mais acentuada por esse facto. Começou-se a desenvolver novamente aquilo que antigamente servia, que são os cavalos só para contrabando. Hoje toda a gente na raia tem cavalos e dispensamos totalmente a ajuda ou participação dos espanhóis. Neste momento fazem-se os encerros aqui nas aldeias araianas, quase exclusivamente com portugueses. Se há aqui alguns espanhóis é porque são amigos e vêm e são sempre bem-vindos, como é óbvio, mas deixámos de depender, entre aspas, de certa forma, desses encerros que nós depois conquistamos o nosso lugar. Agora é diferente, nós encerramos bem, os espanhóis não prestam para encerrar. Eles gostam muito de apreciar porque nós vamos para o campo e levamos os touros para o campo e eles é uma coisa que apreciam muito. Que eles é o contrário, eles para levarem os touros, por exemplo, de uma cerca para a praça têm que ter tudo fechado, tudo. Portanto, o touro ali tem que entrar à força, está a perceber? E nós não. Nós só temos fechado a entrada da praça, que é quando os touros começam a apertar. Está a ver? Os cavaleiros começam a apertar por trás, os touros vão a correr e entram para a praça a correr. Aí tem que estar fechado, porque se não está fechado, o touro sai para o lado, não é? Sem cercas nem redes, sem limitações nos caminhos laterais, o grupo de cavaleiros nunca pode baixar a guarda. Por perto, há sempre motos, jipes e muitas outras viaturas que o progresso acrescentou à tradição. Até automóveis desafiam terrenos acidentados para acompanhar os touros. As motos também é impossível tirá-las, porque é típico, desde que a França as trouxe, é impossível acabar com elas.
Próximo do povo, o cortejo descansa num lameiro onde é servida uma merenda. Retemperam-se as forças e prepara-se a maior dificuldade da jornada, a entrada nas ruas que conduzem à praça. Os animais parecem saber que quaisquer gestos de fuga estariam condenados ao fracasso e aceitam as regras do encerro, cujo risco aumenta à medida que se aproxima a aldeia. A cavalaria apressa o passo e obriga touros e cabrestos a correr, de modo a não poderem sequer pensar em mudar de direção e de destino até à praça. Ali são encerrados e separados nos curros, quase tão improvisados como o próprio recinto. Ninguém diria que a população habitual de Forcalhos não chega a uma centena de pessoas. No meio de agosto, são muitos os que retornam à origem, mas juntam-se também as aldeias vizinhas e as terras confinas dos irmãos espanhóis. Ainda arranjam rapazes para o Forcão? Pá, arranjam porque os imigrantes, a maior parte é os imigrantes. A maior parte, quase todos. Quase todos. Isto é um vício. As touradas aqui na raia é um vício. Isto é como um vício de fumar. Porque, não sei se repararam, havia ali uns velhotes que não são daqui. Indivíduos com 90 anos quase, ou 90. E as touradas, homens, mulheres e tudo. Desde os 15 anos. E a primeira vez que peguei à galha mesmo, aquilo quando os mordomos são mesmo obrigados a pegar, mas pronto, há outros que pegam antes de ser metidos, aos 17. Aos 17 peguei a primeira vez. Sei lá, coragem, é o bichinho, é aquela coisa, o entusiasmo, a adrenalina de pegar, é sempre Eles começam desde pequeninos, portanto há uma bezerra pequena, que eu no meio da tourada deito fora, para os pequeninos. Temos um forcão pequenino, portanto eu tenho um filho que tem 9 anos, ele já pega para aí há 3 anos ou 4. A tarde repete por 6 vezes a lide da manhã, executando o mesmo movimento sincronizado dos homens no Forcão, os mesmos gestos de desafio, os mesmos receios, a mesma coragem, a mesma paixão. Por uma única vez, o touro consegue iludir a arte e fazer desconjuntar a união que os homens construíram para o enfrentar. A praça grita pela sorte dos que foram acossados pela força bruta do animal e faz um apelo para que pelo menos esses não voltem à luta. Todos regressam ao seu posto no Forcão, mesmo os mais pisados, como se fosse necessário afirmar publicamente o desprezo pela própria sorte em benefício da sorte de todos. É da raça da raia não desistir, cerrar fileiras e fazer das fraquezas força. Pegar o touro imobilizando na arena não faz parte da lide. A tradição não o impõe e o risco elevado também não o aconselha. Ainda assim, surgindo a oportunidade, a pega é consumada, coroando a lide a pleno contento da praça.
No final de agosto, cada uma das aldeias da Raia tem uma história única para contar, a da sua própria capeia e uma outra mais comum, obrigatória a meio do mês. Em Aldeia da Ponte, já numa praça construída, grupos de pegadores de furcão exibem a arte raiana de lidar os toiros, procurando sorte melhor do que os vizinhos das 9 aldeias participantes. Corram-se os bois, viva a Raia! Agora é mais festival porque o concurso só causava era rivalidades entre as aldeias, havia muita política e às vezes talvez a própria votação não seria a mais correta. Pronto, e por isso se decidiu o prémio ser igual para todas as aldeias e é uma coisa onde conseguimos juntar o pessoal todo, fomos a ver das aldeias e fazer uma coisa bonita, única no mundo. Sorteados os animais, resta acrescentar ao acaso a força ritmada dos homens, a sua experiência e a capacidade de correr riscos. Cada um dos grupos carrega na memória centenas de lides com toiros capazes de surpreender pela única razão da sua força. A lotação esgotada mistura o falar típico da região com o vizinho castelhano e o francês da imigração. A capeia despe o seu tom mais tradicional, mas a Raia também aqui se afirma como um espaço próprio, único, na grande aldeia que é a Europa e o mundo. Vamos lá ver quem paga estes festejos. Está bem que são os portugueses, estamos cá em Portugal, mas a maior parte são os imigrantes. Se acabar as touradas, os imigrantes vão deixar de vir, vão acabar as festas. E é isto que nos mantém, é as touradas, é o que nos mantém ainda nestas aldeias todas da Raia, de continuar a termos pessoal nesta altura do ano. A chuva ameaça o verão tórrido de agosto e a Aldeia Velha teima na tradição dos toiros em pontas. É uma questão de brio, de afirmação da diferença, embora se aceite que mais cedo ou mais tarde, também aqui se irá reduzir o risco. Ora, o que está em causa é a mesma coisa que numa praça fechada. Eles é com o cavalo e nós é mãos a mãos. Agora o furcão é que é o único. Aquela coisa quando bate aqui encosta, faz, a pessoa se agarra ou voa ou... A gente fala muitas vezes que o furcão talvez tivesse tido origem na forquilha da cancela do gado. Porque eles não vinham lobo e com a forquilha é uma arma de defesa. Só à volta de 30 homens, exatamente. Os depois colocam-se no meio e outros, os timoreiros, logo que estão à retaguarda, é que vão orientando o furcão de forma que a investida o touro não possa passar para trás. Os 3 primeiros homens que pegam o furcão têm o espaço mínimo de pegar com a mão o primeiro na galha, o segundo mais atrás na outra galha, o terceiro sucessivamente e depois a partir do quarto a mão por baixo para poder o máximo sustentar o peso do furcão, porque isto é pesado, isto é madeira, pesa à volta dos
800 quilos. E quem é que vai de fora e quem é que vai de dentro? Há algum Os critério? mais barrigudos vamos para dentro e os outros mais leves para fora. Os barrigudos para dentro? Para dentro, pois. Mas porquê? Porque não vai força, porra, quando se deu. Quando o touro marra, os que estão todos na frente e os trás, empurram para a frente para ele ter mais força, para evitar que o choque não aleje ninguém. A técnica é o touro bater o mais forte possível. Essa é a técnica do furcão. Depois há, portanto, a lida de pé, não é? Em que procuram, com cortes, furtar-se ao touro, evidentemente, e chamá-lo. Terminada a lide, já o sol abandona o dia, manda a tradição que se proceda ao desencerro, retornando o cortejo de cavaleiros, motas, tratores, pessoas e touros aos campos de recolha dos animais. A capeia, extraordinária e única festa de touros, é a impressão digital do homem da raia. Na sua grande maioria afastados do sítio de origem, os raianos mantêm o cordão umbilical com a emoção dos touros. No seu íntimo, ano após ano, estão obrigados a regressar e a alimentar-se da força e do desafio, do risco e da oportunidade, da diferença e da partilha. E isto era fechado, era vedado com carros dos bois, carregados de lenha verde, depois por cima punham as gestas e punham as mantas de farrapos, as pessoas sentavam-se aí, toda a volta, isto era vedado. E agora não há carros de bois, acabaram, o pessoal emigrou. O povo é muito pequeno, que isto tem, durante o ano, não chega, eu não sei se tem 100 pessoas, 96, 97 pessoas. São mordomos do Santo Menino, são nomeados mordomos do Santo Menino. Eles têm que vir a fazer a fogueira no Natal, de 24 para 25, fazem uma fogueira lá em cima naquele largo. Depois contratam a tourada, isto é tudo por conta deles, mas embora façam o peditório à povoação. Pagam bem, por norma pagam bem, isto na casa dos 20, 30, 40 contos, falando em contos, portanto 150, 200 euros, de 300. Calhou uma vez este ano, calhou-me há 4 anos atrás também. Aqui, como é pouca gente, calha muita vez? Não, calhou, portanto, 2 filhos, não é? Este era o mais novo, o mais velho já tinha servido há 4 anos e este serviu este ano. É o seu filho? É. Muito bem. Quer dizer, de mordomos, que trabalha é o pai, não é? Nas aldeias da raia, como a pequena Forcalhos, espera-se já o frio do inverno, a solidão de um ermo de fronteira, enquanto não chega de novo
a festa do verão de todos os contentamentos.